Fluminense e San José da Bolívia no Maracanã. Um jogo pela Copa Sul-Americana que era para ser daquela conta de assim, olha, a gente vai entrar, ganhar e golear. O Fluminense nunca tomou gol de boliviano no Maracanã, por exemplo. Mas não dá para subestimar tanto assim também não, porque o futebol, meu amigo, é jogado no campo. Não é nada que acontece antes define muito não. Mas é fato que o Fluminense é tão favorito que o Renato Gaúcho vai poupar boa parte do time para esse confronto. É uma decisão certa? É uma decisão errada? O San José tem qualidade para conseguir vencer a gente com o time reserva? Deixa eu falar disso tudo aqui agora, nesse vídeo de pré-jogo de Fluminense e San José, pela Sul-Americana. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora pra gente falar de Fluminense e San José da Bolívia, San José de Oruro, lá na Bolívia. E o jogo acontece hoje à noite no Maracanã, às 9h30 da noite. Vale dizer, tá? Tem jogo do vôlei do Fluminense um pouco antes no Maracanãzinho, e que se você tiver ingresso pro jogo contra o San José no Maracanã, ou estiver simplesmente vestindo camisa do Fluminense, você entra de graça, vai lá apoiar decisão da Superliga Feminina nas quartas de final, Fluminense e SESI. Vamos lá, tá? A gente fala do jogo de hoje, importante passar aquelas informações básicas, como eu falei, o jogo é às 9h30, mas a partir das 7h30 da noite a gente tá ao vivo aqui já no Raiz Tricolor, na transmissão do Jornada KTO 1902. Então, vem assistir com a gente. A gente infelizmente não pode abrir a nossa imagem ali na bancada de transmissão, mas vamos estar com aquele pré-jogo lá fora, trocando aquela ideia marota com a galera. E claro, como o jogo de hoje é transmitido só no Paramount Plus, né? Você vai poder acompanhar com a gente, primeiro, sem delay nenhum, e aquela narração que realmente conhece o Fluminense, né? Como é uma galera que não cobra o Fluminense direto, você já espera que seja um comentário, uma narração que vai ficar confundindo ali, vai falar que o Samuel Xavier jogou muito no Avaí, vai falar que o Thiago Santos tem passagem pelo Flamengo, sei lá, comentários de quem nem acompanha tanto o Fluminense assim. Ah, Gabriel, mas vocês não tem delay, então vai chegar antes da minha televisão. Ué, só dá pausa no nosso YouTube e sincronizar aí com a tua televisão, mas assiste ouvindo a nossa transmissão tricolor direto do Maracanã. E se você não tiver Paramount Plus, você pode só ouvir com a gente, que a gente faz uma transmissão profissional ali, no modo rádio e tal, que você consegue se sentir dentro do Maracanã. Vamos lá, cara, a gente fala do jogo e não tem como começar a discutir sem a gente, de certa maneira, passar por tabela, por bola e campo. O Fluminense ontem, no seu grupo, teve um jogo à noite entre Once Caldas e União Espanhola. A União Espanhola perdeu em casa para o Once Caldas, 2-0 para a equipe colombiana. Dairo Moreno e Alejandro Garcia num gol de pelada. O gol do Dairo Moreno foi bonito, o gol de Alejandro Garcia foi um gol de pelada no finalzinho do jogo, uma falta cobrada que ninguém tocou na bola. 2-0 no Chile. A tabela do grupo hoje mostra Once Caldas na liderança no critério de gols marcados fora de casa, né, por um detalhe ali, com 2 jogos, 3 pontos. Fluminense tem 3 pontos, está em segundo, mas tem, né, vai jogar hoje ainda. E em terceiro, o San José, com 1 ponto. Em quarto, União Espanhola com 1 ponto. O União Espanhola já jogou 2 jogos. A análise que eu fiz após o jogo entre San José e União Espanhola na semana passada, na altitude da Bolívia, foi a seguinte. Eu falei, o Fluminense tem a obrigação de ganhar todos os jogos. Qualquer ponto que o Fluminense perder nesse grupo vai ser lamentado, porque o nível que eu vi de San José e União Espanhola foi muito baixo, e a gente já tinha ganhado o Once Caldas fora de casa, que poderia ser o adversário mais complicado lá em Manizales, na Colômbia. E sigo com essa análise, tá? E aí a União Espanhola produziu alguma coisa jogando dentro de casa, não jogando na altitude de La Paz, mas o União Espanhola produziu alguma coisa, mas a partir do momento que o Once Caldas botou a bola no chão, dominou o jogo. E a gente tá falando de um time que a gente foi superior mesmo jogando fora de casa, num momento sem treinador. Então o Fluminense é favorito, sim, tem a obrigação, sim, pelo investimento que tem, pelo nível que tem, de passar em primeiro, e que se não ganhar todos os jogos, cada ponto perdido vai ser lamentado. Hoje, inclusive, vencer esse jogo contra o San José vale ao Fluminense uma cota de, deixa eu achar aqui o valor, $115 mil por vitória, tá? Então, se o Fluminense vencer hoje, ele bota no bolso cerca de R$700 mil. É pouco dinheiro? É, mas se você varre uma fase de grupos ganhando os 6 confrontos,
7 vezes 6, 42, você sai com mais de 4 milhões de reais só por ter vencido os jogos, fora os 5 milhões de reais da fase de grupos. Então, a gente está falando sim de um Fluminense que é favorito, que precisa demonstrar esse favoritismo. E entrando no bola e campo, eu vou falar do Fluminense, que vai poupar jogadores hoje do Renato Gaúcho, e eu vou discutir isso aqui se eu acho ou não. Vamos falar do San José também, tá? Vamos lá. Deixa eu botar aí na tela. Vamos lá, tá? Vou botar as duas escalações aí na tela. Tá aí agora, do Fluminense e a provável do San José. Provável Fluminense, segundo divulgou os nossos amigos lá da Central Fluminense, o Renato Gaúcho vai poupar, eu diria até o time inteiro, né? Pelo menos na conta ali básica, é o time inteiro, porque a gente não conta o Fábio nessa questão aqui, né? O Fábio, para ser poupado, tem que estar caindo um meteoro na casa dele. Então, provável Fluminense do Renato Gaúcho tem Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita. Aí o Samuel também não está sendo poupado, porque o titular já é o Guga, que acabou de se lesionar, então ele quer ver o Samuel em campo. Ignácio e Thiago Santos, Thiago Silva não deve nem ser relacionado para o jogo, e Léo Jance na lateral esquerda. Léo Jance tem 20 anos, é da base do Fluminense, veio do Palmeiras. Eu gravei um vídeo falando bastante sobre o Léo Jance ontem, né, nessa quarta-feira, é só você ir lá procurar para poder ver, beleza? É uma surpresa nessa lateral esquerda, porque o René quem vem atuando por ali na lesão do Fuentes. E aí daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê que é a diferença do Léo Jance do René pro Samuel Xavier, né? Bernal e Nonato no meio de campo, com Ganso sendo titular para ganhar ritmo de jogo provavelmente, Kevin Serna, Keno e Everaldo, esse é o provável time do Fluminense. A questão para mim é a seguinte, por que ele está colocando o Léo Jance na esquerda ao invés do René, se o René é reserva do Fuentes, assim como o Samuel Xavier seria reserva do Guga e aqui ele não está poupando o Samuel Xavier. Acho que isso aí ajuda a explicar o que o Renato Gaúcho quer poupando esse time. Me dá a impressão de que ele sabe que vai ter uma sequência dura pela frente, ele sabe que não tem como ele poupar fora de casa tão facilmente, ele sabe que ele não vai ter o Corinthians, ele sabe que ele depois tem clássico com o Botafogo, tem Atlético Mineiro fora, tem sequência pesada. O que o Renato está querendo fazer o mais rápido possível? Ver todo mundo em campo. Esse time aqui, essa é a diferença, ele já viu 90 minutos de René no jogo passado. O Samuel Xavier entrou na reta final e ele não viu o Samuel ainda direito. Quem tem atuado, por sinal, como lateral direito ali também, é um volante que vai pro jogo, a gente vai ver algumas caras novas ali no jogo, seja o Wallace Davi indo pro banco. Quem atuou como lateral direito nos treinos foi o Thiago Henrique, tá? Volante de formação, que chegou a atuar em uma ou outra partida com o Marcão ali no início do ano, e agora chegou a atuar nos treinos como lateral direito. Então, ele seria o banco do Samuel Xavier. Então, ele não viu o Samuel Xavier ainda. E eu acho que é isso que ele quer com esses jogadores. Quer dar ritmo pro Ganso, beleza. Quer dar ritmo pro Samuel, talvez. Enfim, definir ele também. Porque ele não viu, mas ele quer ver os jogadores. Ele quer ver o Léo Jance, ele quer ver o Keno sendo titular, ele quer ver o Serna, o Nonato. Porque ele não tem tempo de treinar. Eu tô falando algo sobre o Renato Gaúcho há um tempão, sobre a passagem dele no Fluminense, e sigo com a mesma questão. O Renato, 1/3 dos treinos dele até o Mundial vão ser com o público num estádio, não vão ser em centro de treinamento. 1/3 dos treinos dele vai ser jogando. A semana tem 7 dias, um dia folga obrigatória, ou pelo menos volta de viagem. Em 6 dias, toda semana ele joga 2 vezes. Então, 1/3 dos dias que ele vai ter por semana para estar com o time é jogando. Então, acho que ele vai aproveitar o San José para poder ver jogadores que ele talvez não tenha tempo para ver depois. E aí a gente fala do San José, porque provável escalação, tá, da equipe de Oruro, que tem jogado, né, em La Paz. A escalação do treinador, cadê aqui? O Dálcio Giovanoli, o argentino, que não tem qualquer time treinado mais chamativo. O goleiro Poveda, na lateral direita o Johnny Ramalho, na lateral esquerda o Dico Roca, na zaga Ezequiel Michele e Augusto Seimandi. A volância com Jaime, aliás, Jaime não, perdão, com o Vidamil, Sérgio Vidamil e o Joel Bejarano. No meio tem o Joel Lopes, o Calheiro e o Arismendi, Fernando Arismendi. No ataque, o Becerra, Raul Becerra
esse é o time do San José. Você não conhece ninguém, ok. É normal mesmo. O San José não é um time, né, dos que tem jogadores muito destacáveis. Mas a questão aqui é o seguinte. Muita gente olhou e falou, rapaz, o Gualberto Villarroel, que nada mais é, o nome do time era Gualberto Villarroel, tá? O San José que jogou contra o Corinthians, tem aquele caso do Kevin Spada, que jogou contra o Flamengo e tal. Esse San José faliu por dívidas. E aí o dono desse San José foi e comprou esse time chamado Gualberto Villarroel, que é uma homenagem a um presidente, acho que é o 39º presidente boliviano, e comprou, e simplesmente comprou, o nome era Gualberto Villarroel, e falou, não é mais, é Gualberto Villarroel San José, vou mudar o escudo, vou mudar, e criou um novo San José, é essa a parada, tá? Então não é o San José que jogou lá nas outras vezes, mas é basicamente o mesmo dono que adaptou tudo para ser igual. Esse é um time que... Deixa eu só te falar um negócio. Você achou que o Once Caldas não era muito bom no jogo contra o Fluminense? Beleza. O Once Caldas ganhou fora de casa do União Espanhola por 2-0, assim, quando botou a bola no chão, dominou o jogo. Ou seja, bem melhor do que o União Espanhola. O União Espanhola, que perdeu em casa pro Once Caldas, que perdeu em casa pra gente, foi jogar numa altitude de 3.700 metros acima do nível do mar, contra uma equipe que está acostumada a jogar por lá, não em La Paz, em Oruro, mas a altitude é igual, e jogou melhor do que o San José. Ou seja, a gente está falando que esse time aí, jogando numa altitude descomunal, foi dominado por um time que jogou pior do que o time que a gente ganhou fora. Eu vi esse jogo entre União Espanhola e San José. O nível técnico na altitude para eles, onde eles teriam muita vantagem, foi muito baixo. O time do San José é um time muito fraco. Eu não tenho por que ficar vindo pra cá mentir pra vocês ou ficar numa falsa modéstia e tal. Não. Pode ganhar a gente. Porque o nome disso é futebol. E futebol é o exemplo que eu sempre vou dar aqui. O River Plate não tinha jogador, botou um volante em campo, botou um volante no gol, não tinha reservas, entrou em campo, jogou contra o Santa Fé e com um volante que não sabia agarrar praticamente nada, ganhou o jogo do Santa Fé jogando 90 minutos com um volante no gol. Porque futebol é loucura. Então pode perder hoje pro San José, pode acontecer. Mas a análise prévia, analisando o que aconteceu, não o que vai acontecer, é que o San José é uma equipe extremamente fraca. Tem uma dificuldade tremenda de marcação. É um time muito inocente na marcação e que provavelmente vai botar a bunda na parede, tentar furar a bola e botar principalmente o Becerra para travar jogadas e o Royal Lopes, o Arismendi e o Calheiro para tentarem puxar esse contra-ataque na hora, de repente, que o Fluminense subir totalmente as linhas. Chutão, o Becerra faz parede, ajeita, gira, dá o tapa e corre para correr nas costas da zaga. Com o Thiago Santos e Ignacio, talvez a gente tenha uma zaga ali com um pouquinho de explosão, né? O Thiago Santos acaba tendo ali. Não é muita coisa, mas enfim. É um time que, assim, vai vir por um milagre no Maracanã. E aí você pode discutir, era hora de poupar ou não era? A gente não... Quando eu falei do Águia de Marabá, é verdade. O San José é melhor que o Águia de Marabá, porque o Águia de Marabá era um time que não tinha condições. A gente não vai enfrentar até o final do ano um time tão fraco quanto o San José. Então eu não sei se essa era a hora de poupar mesmo. Não sei, tá? Não sei se essa é... O que eu sei era o seguinte, é que o Fluminense com o time reserva tem a obrigação de ganhar fácil da equipe do San José em casa. Eu falei na abertura, o Fluminense enfrentou até hoje 3 times bolivianos no Maracanã. Enfrentou o The Strongest no ano passado pela Libertadores, ganhou por 1-0. Enfrentou o Oriente Petroleiro em 2022 pela Sula, ganhou por 3-0. Enfrentou o Nacional de Potosí em 2018 pela Sula, ganhou por 3-0 também. O Fluminense nunca tomou gol de boliviano, em todos esses jogou com o time titular. Nenhum desses 3 times citados, nem o Nacional de Potosí, nem o The Strongest e nem o Oriente Petroleiro, eram tão fracos quanto o San José é. E olha que a gente meteu 10 no Oriente Petroleiro lá fora. Então assim, o Fluminense hoje tem a obrigação, e falo isso novamente, numa boa, tá? Respeitando a equipe boliviana, respeitando a altitude que eles vão ter lá e etc. E sou sempre aqui muito sincero sobre a minha análise de futebol e sem ser desrespeitoso com ninguém. O time de São José é muito fraco. E o Fluminense, com essa equipe, que eu quero ver esses jogadores em campo também, tem a obrigação de vencer e vencer fácil do São José. O Fluminense não pode perder pontos nesse grupo. Pô, se botar o time reserva na altitude de La Paz contra o São José, aí pode acabar perdendo. Mas o União Espanhola, que é mais fraco do que o Once Caldas, que a gente ganhou fora de casa, foi lá e quase ganhou. Tomou o gol no finalzinho, jogou melhor do que eles. Ou seja, se tem uma hora pra gente ganhar em La Paz, é agora também. Então, essa é a análise. Só para dar uns números de Sul-Americana, né, do Fluminense na Sula,
61 jogos até hoje, 29 vitórias, 18 empates e 14 derrotas. A gente tem 2 derrotas como mandante na Sul-Americana na história, tá? Em 30 jogos como mandante, a gente ganhou 18, empatou 10, só perdeu 2. E essas 2 que a gente perdeu foram para a derrota para o Atlético Paranaense em 2018, e a outra também foi para um brasileiro, foi o Fla-Flu de 2017. O mando era nosso no jogo de ida, a gente perdeu por 1-0. Então, assim, para time estrangeiro a gente não perde no Maracanã, historicamente, na Sul-Americana. Então, vamos ver. Tem que entrar hoje e jogar bola. Afinal das contas, nome, time, tabela, nada disso vai conseguir vencer esse jogo, não. A arbitragem será de um árbitro bem novo, chamado Roberto Pérez, do Peru, 33 anos. O cara tem mais de 10 anos a menos que o Fábio, né? Já apitou alguns jogos de Sul-Americana e de Libertadores nessa temporada, tá? Jogos ali da fase prévia. Tem um jogo tão grande assim. Tem um The Strongest Estudiantes ali da fase prévia também, enfim, mas nada demais. É um árbitro jovem, peruano. Vamos ver como é que vai ser a arbitragem dele para esse jogo, lembrando que tem VAR nessa partida. Aqui no canal. Vamos ver essas novidades, cara. Provavelmente muitas novidades no banco. Vai ser interessante acompanhar esse Fluminense e San José. Vem acompanhar com a gente aqui no Jornada KTO 1902. Tamo junto, até a próxima. Valeu.